Bom, um colega de vocês me pediu para dar uma ajuda numa questão. A questão é essa aqui, ó. Eu acho que é da lista de parábolas, né? Porque para resolver a gente precisa da teoria de parábola, né? De equação do segundo grau, tá certo? Equação quadrática, né? Tem assim: um agricultor tem arame suficiente para construir 120 metros de cerca, com os quais pretende montar uma horta retangular de tamanho a ser decidido. Aí tem duas perguntas. Se o agricultor decidir fazer a horta com todos os lados de mesmo tamanho e utilizar todo o arame disponível, cercando apenas 3 dos seus lados, qual será a área da horta, né? Essa questão o colega conseguiu resolver, mas eu vou resolvê-la também aqui no nosso vídeo, né? A dúvida dele era a seguinte: qual é a área máxima que a horta pode ter se apenas 3 dos seus lados forem cercados e todo o arame disponível for utilizado, né? Então, veja bem, olha só. O que é que eu tenho? Eu tenho 120 metros de arame para construir uma horta em formato retangular. Bom, eu já vou passar aqui para o quadro. Primeiro eu estou fazendo aqui um esquema do que seria, né? Isso seria aqui a horta, né? Isso seria a horta. Então, nós vamos resolver primeiro a letra A. Então, deixa eu parar aqui a apresentação, né? Deixa eu parar a apresentação. Na verdade, não estava nem apresentando, né? Deixa eu colocar aqui de novo a tela inteira para vocês verem, né? Na verdade, vocês viram a tela, me perdoe aí. Compartilhar. Tá aqui. Agora deixa eu colocar a questão de novo. Tá aqui a questão. Um agricultor tem arame suficiente para construir, né? Um agricultor tem arame suficiente para construir 120 metros de cerca com os quais pretende montar uma horta retangular de tamanho a ser decidido. Como o pontilhado que eu já havia colocado no quadro que vocês viram, né? Supondo que aquele pontilhado tenha um formato retangular. Então, na letra A, se o agricultor decidir fazer a horta com todos os lados de mesmo tamanho e utilizar todo o arame disponível, cercando apenas 3 dos seus lados, qual será a área da horta, né? Então, vamos parar aqui a apresentação para a gente olhar como é que a gente vai resolver isso. Tá certo? Então, olha só. A ideia é bastante simples, né? Eu tenho aqui, digamos que isso aqui é um quadrado, né? Digamos que isso aqui é um quadrado. Tá certo? Sendo um quadrado, todos os lados são iguais. Aqui x, aqui x, aqui x, aqui x. Né? Quadrado, né? Os cantos são todos ângulos retos, tá certo? Aí, ó, o que é que eu tenho? Eu tenho 120 metros de arame, né? 120 metros de arame para fazer o cercado. Apenas 3 lados, né? E o cercado será em 3 lados. Digamos que seja esse aqui, né? Ó. Esse aqui e esse aqui. Tá certo? Deixa eu olhar novamente aqui só qual é a pergunta, que não vai aparecer para vocês, mas eu vou olhar. Então, se o agricultor decidir fazer a horta com todos os lados de mesmo tamanho, utilizar todo o arame disponível, cercando apenas 3 lados, 3 dos seus lados, qual será a área da horta? Então, o problema é achar a área da horta, né? Mas aí é fácil, né? Se eu vou usar o arame para cercar esse lado aqui, mais esse lado, e mais esse lado, veja que não faz diferença. Eu deixei essa parte aberta, mas poderia ser essa, poderia ser essa, poderia ser essa. Não faz diferença alguma. O que é que vai acontecer? Então, eu vou cercar esse pedaço, esse pedaço, esse pedaço. Esse pedaço tem x metros, esse tem x metros, esse tem x metros. Então, 3x metros vai dar todo o arame que eu vou gastar, que é 120. Então, ó, x é igual a 120 dividido por 3, então x é igual a 40 metros. Então, quer dizer que cada lado da minha horta, agora, ó, eu sei, ó, mede 40 metros. Sendo aí, então, um quadrado, para achar a área é fácil. A área, que era x, né, ó, vou chamar a área de A, né? Chamar a área de A.
vai ser x ao quadrado. Então, é 40 ao quadrado. Então, a área vai ser 1.600 metros quadrados. Essa vai ser a área da minha horta, né? Se ela tiver formato quadrado, né? E eu usar todos os 120 metros para cercar apenas 3 lados. E fica assim resolvida a letra B. Certo? Acho que é bastante simples, já não tem nenhuma dificuldade, né? Vamos olhar o que diz a outra questão, né? A outra questão diz assim, ó. A outra questão diz assim, a letra B. Qual é a área máxima que a horta pode ter se 3 dos seus lados forem cercados, né? Exatamente como antes, 3 dos seus lados, e todo o arame disponível for utilizado? Bom, na letra A, ele queria especificamente que a horta fosse um retângulo, mas com lados iguais. Enfim, um quadrado. Na letra B, não. Na letra B, a ideia é diferente. Tá certo? Então, vou repetir. Qual é a área máxima que a horta pode ter? Então, quero saber qual é a área máxima possível, né, para a horta, de tal maneira que 3 dos seus lados, também como antes, fossem cercados e também fosse utilizado todo o arame. Tá? Então, vamos parar aqui a apresentação e vamos pensar nisso, né? Então, agora, olha só. A horta é retangular, né? Não é como na letra A, que ela era quadrada. Por isso que todo mundo era x, né? Agora, eu posso pensar esses dois lados iguais x e vou chamar, ó, esse aqui diferente de y, tá certo? E, como antes, né, ó, vou colocar dessa forma, né? Então, agora eu não sei as dimensões, novamente. Eu tenho x e y, né? Nas dimensões da horta, né? Como é um retângulo também, ó. Tá certo? A diferença, ó, é que esse cara pode não ser igual a esse. Não sei se na solução vai dar igual, mas como é só retangular, eu tenho que supor que seja diferente, né? Novamente, como antes, né, eu vou deixar essa parte aberta, né? Ó, né? Ah, professor, mas e se fosse essa parte aberta? Não faria diferença, você pode fazer deixando essa outra parte aberta, que vai dar o mesmo resultado, você vai ver, né? Ó. Então, 120 metros de arames para cercar 3 dos lados, né? Agora é o seguinte, ó. Eu quero saber a área máxima, né? Então, eu vou achar a função que dá a área, né? Ó. A função que dá a área, né? Ó, é assim, ó. A área é igual a base vezes a altura, né? Ó, base vezes a altura, x vezes y, tá certo? Tá. Só que assim vai ficar complicado, né? Eu não sei o que fazer. Aí você pensa, 120 metros de arame para cercar 3 lados, né? Como é que é? Onde é que você vai usar os arames? Nesse lado, né? Vou deixar esse aqui aberto, né? Ó. Nesse lado e nesse lado. Ora, vou gastar os 120 metros aqui. Então, é x mais y mais x. Né? Então, vai dar 2x mais y, né? Neste tamanho de 2x mais y, né? Porque não tem mais outro y, pode ser 2y também. Então, eu vou gastar os 120 metros de arame, né? Nossas funções só tem uma variável, então vamos fazer isso aqui, ó. Vou achar o valor do y. Y é 120 menos 2x. Claro, se 2x mais y vai gastar os 120 metros de arame, né? Se eu quero saber quanto arame eu vou gastar só no y, é só passar o 2x para o lado, que é 120 menos 2x, tá certo? Então, sei quem é o y. Então, vou usar agora na nossa função, que é a área, né? Ó. Essa função é que nos dá a área. Então, a área agora é uma função só de x, né? Ó, porque o x vai continuar x e o y vai ser 120 menos 2x, tá certo? Então, a função que dá a área, veja, é 120x menos 2x ao quadrado. Veja que a função que dá a área é uma função do segundo grau. O gráfico é uma parábola, né? E neste caso, ó, eu não vou fazer exatamente aquela parábola lá, não, né? Mas eu estou pensando o seguinte. Que como o coeficiente do x ao quadrado é negativo, a parábola tem concavidade voltada para baixo, né? Então, a parábola teria esse esquema. Aqui, ó, é o eixo x e aqui é o eixo y, que agora aqui é o eixo da área, do A, né? Tá certo? Aqui estão os valores de x. Para cada valor que x você der, você vai ter uma área diferente. É isso que a função faz. Mas como o gráfico dela é uma parábola voltada para baixo,
ela tem o que nós chamamos, como nós já dissemos, de valor máximo. O nosso valor é a função, a área. Então, ela tem área máxima, né? Então, ela tem valor máximo, que no nosso caso é a área máxima, né? E esse cara aqui no topo, né? Quem é? Esse é o vértice da parábola. Então, aqui é o x do vértice e aqui é o y do vértice. Perfeito? Como é que eu acho o x do vértice, né? Tá, eu vou só lembrar aqui de uma coisa. Que o A aqui, ó, que é o coeficiente do x ao quadrado, é menos 2. O B aqui, ó, que é o coeficiente do x, é 120. E o C, que é a parte constante, não aparece, é 0. Como é que eu acho o x do vértice? Lembra? É menos B sobre 2A. Aí é só substituir, ó. Menos 120 sobre... Opa, menos 2 não. É menos 2 mesmo, desculpa. Menos 2, né? Ó. Então, menos com menos dá mais. Tá errado aqui, entendeu? É 2 vezes o menos 2. Aí vai dar menos 4, menos 120 sobre menos 4. Então, isso vai dar 30, né? Menos com menos é mais. 120 por 4 é 30. Então, ó, o x do vértice é 30. Na verdade, é o seguinte, a área vai ser máxima quando esse lado for 30, né? Para achar o y, é fácil. É só substituir aqui, né? Certo? Se você quisesse o y, né? Aí você teria 120 menos 60, daria 60. Então, ó, aqui seria 30, aqui seria 30 e aqui seria 60, né? 30 mais 30, 60, mais 60, 120. Mas eu não vou achar isso porque ele não quer isso. Ele quer saber qual será a área máxima. Ele não quer saber qual é a outra dimensão. Mas quer saber qual é a área máxima. A função que dá área para qualquer x é essa aqui, né? Tá certo? Aí você vai fazer o quê? Pegar o 30 e substituir aqui, né? Lembra que o valor máximo é a imagem do x do vértice, né? É a imagem do vértice, então é A de 30. Aí você vai colocar aqui, ó, 120 vezes 30, menos 2 vezes 30 ao quadrado. Tá certo? Eu vou apagar aqui do lado, ó. A gente já viu a ideia, né? Já vimos como é que a gente vai ter. Agora, o seguinte, o nosso valor máximo é a área máxima. Perfeito? Né? Porque a nossa função é a área e não a função f, né? A gente chamou de A em vez de F. Então, vou apagar aqui para achar o A de 30. Então, o A de 30, né, que vai nos dar a área máxima, é 120 vezes 30, dá 3.600. Porque 3 vezes 12, 36, aí 0, 0, né? 3.600, menos 1.800. Perfeito? Menos 1.800. É 900, né? Que 30 ao quadrado é 900, vezes menos 2, menos 1.800. Então, ó, A de 30 é igual a 1.800. O quê? 1.800 metros quadrados. A gente viu o seguinte, que na letra A, se o negócio fosse quadrado, a área dava 1.600. Mas se for retangular, ó, com o x igual a 30, né? Esse igual a 30, esse igual a 30, aí 2 vezes 30, 60, 120 menos 60 dá 60, né? Ó, com esse igual a 30. Com esse igual a 30 e com esse igual a 60, a área é 1.800 metros quadrados, que é a área máxima. Perfeito? Essa é a área máxima. Área máxima do canteiro não, é da horta, né? Da horta. Perfeito? Da horta. Área máxima da horta. Então é isso aí, né? Eu acho que ficou bem esclarecido, acho que foi bem simples, né? Você vai ver que não há nenhuma dificuldade para entender, né? E se houver, não esqueça, entre novamente em contato. Tá ok?